Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E é com grande satisfação que recebemos hoje a Luana Vieira Santos, conhecida nas redes sociais como Luana Personal Sênior. É especialista em saúde e bem-estar para a terceira idade. Com ampla experiência no cuidado de pacientes acima de 60 anos, Luana tem se dedicado a ajudar pessoas a recuperar a mobilidade, aliviar dores articulares e melhorar a qualidade de vida. Luana é profissional de educação física, formada pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em saúde da família e marketing, gestão e prescrição de exercícios, com vasta experiência no atendimento a pessoas idosas, do domicílio até a área hospitalar. Criadora da metodologia Idoso Fit, que ajuda idosos a acabar com a dor através do seu atendimento online e presencial. Na entrevista de hoje, nós vamos explorar o tema Envelhecer com Qualidade, como aliviar as dores e recuperar a mobilidade após os 60 anos. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite e seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Luana, tudo bom? Tudo bem, obrigada Nelson pelo convite, é um prazer poder participar aqui com você desse bate-papo de um assunto que eu adoro, que é o assunto do envelhecimento, né? Um assunto que me fisgou na faculdade e fez eu ir nesse caminho aí de estudos e até mesmo hoje com os atendimentos, que é o que eu faço com a minha área, enfim, né? E com a divulgação que a gente tem nas redes sociais. Então, muito obrigada. E que é uma fase para todos nós que ela é inadiável, né? Ela chega, Não uma tem hora como. ela chega. O mundo só não acontece se a pessoa ela tem o falecimento antes de chegar nessa idade, mas do contrário, é praticamente uma certeza, podemos dizer, né? Verdade, né? E nós queremos ter essa certeza, queremos ficar velhinhos e saudáveis. E bem, né? Porque o envelhecimento, ele pode e deve ser um envelhecer muito bom. Ele não precisa Verdade. ser um envelhecer com limitações. As limitações, muitas vezes, elas vão acontecer e a gente vai ter que lidar com elas de algumas formas, né? Para isso que você está aqui, para nos ajudar a Compartilhar seguir com o pessoal um pouquinho de como a gente pode resolver todas essas limitações. Isso. Ajudar a gente a seguir essa trilha aí que todos estamos caminhando para ela. Com certeza. Ô, Luana, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Espero que ele seja muito esclarecedor. Para mim, eu tenho certeza que vai ser, e para os nossos telespectadores, nossos seguidores também se sintam aí aliviados com as suas informações. Legal. Luana, quais são as dores articulares mais comuns que surgem após os 60 anos e como elas impactam a qualidade de vida dos idosos? As dores mais comuns que aparecem quando a pessoa entra no processo do envelhecimento são geralmente ligadas a articulações grandes, porque a gente tem um corpo que ele é estrutural. Então, a gente tem aqui a parte central do nosso corpo, a gente tem os membros superiores, a gente tem os membros inferiores, né? Braços e pernas. Porém, a coluna, ela é região central, ela é base. Então, uma das grandes dores que aparecem demais é coluna. Uhum. E aí, dependendo do dia a dia da pessoa, mais região cervical, mais região no meio das costas ou coluna lombar. Depende muito do dia a dia da pessoa que está passando por esse processo do envelhecimento. E outras regiões que são muito acometidas é quadril,
joelho, e eu noto muito um aumento exponencial de dores associadas à região do ombro também. Tem dado um salto, assim, exponencial esse tipo de dor, que era uma coisa que não se via tanto, e eu atribuo também ao processo de trabalho, que é um processo novo agora, né? Tecnológico, manual, de movimentos repetitivos. Então, é um tipo de dor que está se apresentando cada vez mais, mas as maiores são coluna, quadril e joelho. E aí, quais são as limitações, que foi um outro contraponto que você trouxe? As limitações, elas são associadas, primeiro, ao dia a dia básico de vida. Então, a gente tem as atividades básicas diárias e as atividades avançadas de vida diária, né? As básicas são as comuns: se trocar, se vestir, levantar, andar. E as avançadas são aquelas que a gente vai andar e limpar a casa, um pouquinho mais severo. Vou me locomover fora de casa, vou até o trabalho, vou subir uma escada, descer uma escada. Então, é um pouco mais avançado. E todas essas regiões, elas vão trazer para a gente uma limitação. Então, se eu tenho dor na coluna, eu já começo a andar todo curvado. Eu já começo a mudar o jeito que eu me movimento, porque tá doendo. Natural, todo mundo faz isso para tentar se proteger. Então, a gente vai se locomovendo de uma forma diferente. E aí, o que vai acometer? Eu vou subir uma escada, eu vou ter dificuldade, porque eu tô indo mais curvado. Eu posso perder o meu equilíbrio, eu posso cair. Se eu tenho um problema de joelho, subir a escada se torna um problema seríssimo, porque é a hora que eu solicito desse joelho que ele dobre, que ele estique. Quando eu vou, por exemplo, fazer uma atividade de trabalho, se eu tenho uma dor na coluna, isso começa a ficar insustentável, porque eu estou ali executando uma função, ou sentado ou em pé, que tem ali um ponto de dor todo momento acontecendo. Então, são as dores que mais acontecem, e como elas afetam demais, é primeiro na parte básica do dia a dia, então no se vestir, no se trocar. Geralmente quem tem problema de ombro tem dificuldade de se vestir direito, mulheres arrumar o cabelo. A maior queixa que chega para mim é: eu não consigo mais pentear o cabelo. E é uma coisa assim que a gente não tem a percepção até acontecer. Eu tenho uma cliente que a dificuldade dela era colocar lente de contato. Então, o problema ele pode ficar tão sério que a gente vai perdendo funções simples. Então, como é que eu vou colocar uma lente que me permite enxergar se eu não consigo fazer esse movimento com o meu braço? Que a gente não percebe isso antes, a gente só percebe quando acomete, né? Então, eu escovo o dente todos os dias, eu tomo banho todos os dias, eu não estou pensando nisso. Mas quando a dor está ali, tudo que eu vou fazer, a dor aparece e a gente fica ali sentindo. Então, a gente tem desde o momento mais simples sendo acometido até o momento mais severo, que é, por exemplo, viver um lazer ou trabalho, que são coisas aí que a gente faz a todo momento, né? Perfeito. Luana, e me diga como os exercícios físicos eles podem ajudar no tratamento de condições como artrite e artrose. Certo. Artrite e artrose são condições muito próximas de diagnóstico. As duas condições vão trazer, só para vocês entenderem, desgaste da articulação, tanto a artrite como a artrose, sendo mais simplista, tudo bem? Então, todas as nossas articulações, elas possuem uma cartilagem. Então, vamos pensar assim: eu tenho a parte do osso da minha perna, da coxa, e os ossos de baixo, a tíbia e a fíbula, eles estão assim, certo? O osso faz isso e o osso faz isso. Então, a região aqui ao redor do osso tem uma proteção. À medida que a gente vai vivendo, fazendo as atividades, a gente vai perdendo essa proteção. Então, a gente vai desgastando essa junção óssea. E o que vai acontecer? Vai inflamar, porque eu vou ter muito atrito. Então, não era para ter atrito, só que desgastou. Então, aquele lugar que não tinha contato passa a ter contato e inflama. Como que o exercício faz esse processo de melhora? Primeiro ponto, o exercício ele vai ajudar a lubrificar. Então, todos nós temos a capacidade dentro da nossa articulação de ter lubrificação articular. Então, entre cada junção do nosso corpo, nós temos um líquido que fica aqui, ó. Esse líquido permite um melhor deslizamento. A pessoa que está envelhecendo, esse líquido ele vai sendo reduzido ao longo do tempo. Então, por um processo natural de envelhecimento, já perde a produção desse líquido. O exercício vai estimular, porque o corpo entende que quando você está utilizando aquela estrutura, precisa de lubrificação. Então, ele fala: opa,
O Nelson não estava fazendo nada. Agora o Nelson começou a mexer o joelho dele sempre, 3 vezes por semana. Então vamos produzir mais líquido sinovial. Aí começa um processo de lubrificação, que ajuda muito, porque se eu tenho pouca cartilagem, eu tenho muito atrito, se eu lubrifico, esse atrito diminui. Eu melhoro esse processo. E aí, a parte do fortalecimento muscular é peça-chave. Por quê? Muito se fala, tem que fortalecer, vai fortalecer. Por que fortalecer? Porque quem sustenta o nosso esqueleto são os músculos. A gente só consegue fazer movimentos, eu tô aqui gesticulando, tô conversando com você, só consigo fazer isso porque meu músculo tá contraindo e relaxando. E aí, quando eu treino a minha musculatura, essa região que está tendo impacto o tempo todo, deixa de ter, porque o músculo vai fazer a força, eu vou amortecer e voltar o meu osso. E aí, neste processo, esse impacto também diminui. Então, a pessoa que faz exercício, ela consegue criar uma lubrificação melhor e ela consegue melhorar o amortecimento. Então, a inflamação que está ali presente começa a reduzir até o ponto que essa pessoa consegue mandar essa dor embora. Ah, Lu, eu vou fazer o exercício, a minha condição de artrite e artrose vai embora? Não vai embora. É um diagnóstico que você já tem. Não vai embora, permanece com você. Mas a gente vai tratar esses sintomas para que eles sejam reduzidos. E a gente suportável também, né? Claro. Suportável para a vida. Ô, Luana, bom, eu para bater esse papo contigo, eu tive que elaborar e estudar um pouquinho e fazer algumas perguntas. Se eu fizer alguma pergunta para você que já tenha sido feita, você releve, tá? Mas é interessante, porque eu sei que ao longo do bate-papo a gente acaba puxando um assunto ou outro e de repente eu volto a te fazer a mesma pergunta. Por exemplo, como é? Qual é o papel do treinamento físico? Você já antecipou para a gente. Fortalecimento, alongamento, na prevenção e no alívio das dores em articulações, como os joelhos e os ombros que você mencionou. E os ombros, sim, exatamente. Até citei o joelho como um exemplo. Exatamente. E aí tem um ponto que eu acho dessa pergunta interessante de esclarecer para o pessoal, que é a diferença do que é você ser uma pessoa ativa para uma pessoa treinada. Porque esse efeito todo que eu falei na pergunta anterior, ele é um efeito que ele acontece quando a gente faz sempre. Então, muita gente faz o exercício pontualmente. Eu vou fazer um exercício. Aí faz uma vez na semana, alivia a dor. Maravilha, melhorei, tá tudo ótimo, não preciso fazer mais. Não, o efeito do treinamento, ele é crônico. Para a gente ter resultado, a gente tem que ser treinado. E ser treinado é diferente de ser ativo. Se eu sou uma pessoa que fica o dia inteiro dentro de casa sem me mexer, eu sou sedentário, totalmente sedentário. Se eu faço locomoção para ir no mercado, numa padaria, andar, para fazer minhas atividades, eu sou ativo. Se eu faço uma caminhada 3 vezes por semana, eu sou ativo, eu não sou treinado. Treinado é ter uma atividade, rotina de exercício mais severo, mais intenso, de 2 a 3 vezes na semana, semanalmente, consistentemente. Então, é importante esclarecer isso também, porque, de repente, a pessoa pode falar, poxa, então, legal, o exercício ele vai me melhorar. A pessoa faz um mês. Passou esse um mês que você fez, a sua articulação não vai continuar produzindo líquido como ela produzia se você estivesse treinando. O músculo, ele faz assim para você, ó, se você para de fazer exercício. Então, é um processo importante de esclarecer para o pessoal, porque muita gente não entende o que é treinar, e muitos ainda nunca treinaram. Então, tem muitas pessoas acima dos 60 anos que nunca fizeram um treinamento físico também. Isso é importante salientar. Luana, e ainda dentro dos exercícios, existe algum exercício específico ou exercícios específicos que você recomenda para melhorar essa mobilidade na terceira idade? Com certeza. A gente tem exercício, a gente tem umas categorias, só para o pessoal entender. Então, a gente tem várias categorias de exercício. Exercício de caminhada, por exemplo, não é uma atividade recomendada, tudo bem? Para quem tem dor articular, não é a melhor estratégia. Por quê? É uma atividade em que você vai dar vários passos sequenciais. Quando você dá passos sequenciais, concorda comigo que você tem dor no ombro, você não está trabalhando o teu ombro? Sim. Concorda comigo que você tem dor na coluna, você está mexendo as pernas, mas a sua coluna não está sendo trabalhada de forma específica. Então, quando a pessoa quer melhorar a dor, ela tem que entender que sim, tem exercício específico. Se ela gosta de caminhar,
ótimo, pode caminhar. Só que se você tem dor forte, você tem que cuidar um pouquinho dessa caminhada, não fazer tanto, trabalhar outras coisas para você conseguir continuar caminhando. E quais são essas outras coisas? Exercício de mobilidade articular. Quando a gente fala mobilidade, a gente trabalha a melhora da mobilidade treinando a mobilidade. E aí é um tipo de treinamento que ele está sendo estudado cada vez mais agora, que muita gente não estava fazendo na prática da educação física. Geralmente as pessoas, quando olhavam para os exercícios, elas colocavam as pessoas só para fazer peso. Então vamos fazer exercício, pega peso, faz peso, 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 força, força, força. Só que a gente percebeu aí com os avanços dos estudos que trabalhar a articulação previamente ao esforço é muito seguro e melhora bastante. Então, por exemplo, se eu tenho um problema de ombro, esse ombro ele não está fazendo mais esse movimento aqui. Eu posso treinar esse movimento porque é um movimento do meu ombro. Então eu vou fazer repetidas vezes o movimento que eu tenho a dificuldade. Passado um período, lembra que eu falei que o exercício estimula a lubrificação? Sim. Melhorou a lubrificação, essa cápsula articular movimenta melhor. Então, eu tenho um melhor deslizamento ósseo, porque eu estou treinando um movimento que eu tenho. E aí, o profissional que vai atender essa pessoa, ele sabe quais são os movimentos adequados para cada articulação. Então, o ombro, ele faz isso, vai para frente, para trás, para o lado, abre e fecha. O joelho só faz a dobra. Então, cada articulação, ela tem uma função. E o exercício principal, assim, o mais recomendado, antes mesmo da força que eu julgo ser dentro aqui do meu até do meu processo de trabalho, né, de como eu vejo os resultados dos meus clientes, é a mobilidade. Porque se a gente melhora a articulação, a gente consegue até fazer uma força melhor. A pessoa consegue ter uma facilidade, ela consegue melhorar a agilidade, ela consegue melhorar tudo. E aí, quando ela vai fazer a força, ela tem 100% de resultado. Tá. Luana, quais são os sinais, ou melhor, quais sinais indicam que uma dor articular precisa ter um acompanhamento profissional imediato? Olha, essa pergunta ela é crucial, porque eu vejo muita gente adiando a busca por ajuda em relação à dor. Principalmente as pessoas que estão envelhecendo, porque elas escutam 100% do tempo que é normal. Olha, é normal você envelhecer. É a idade. Tô com uma dor no joelho, é a idade do com dor. Normal, é isso aí, é a idade. Gente, dor. Se você tá com um processo de dor no seu corpo, alguma coisa aconteceu. A primeira coisa, se você caiu, médico, tem que investigar, principalmente quem está envelhecendo. Por quê? Eu levantei, tô normal, beleza. Só que você tem uma fragilidade óssea por conta do envelhecimento. Às vezes o teu normal, daqui uma semana, vai te representar uma fratura óssea. Isso vai gerar um processo muito sério. Então, se você tem uma queda, uma pancada, alguma coisa assim mais brusca, uma torção, um entorse, hospital de imediato. Tem que verificar se não teve um problema de inflamação, uma ruptura de músculo, coisas mais sérias. Agora, vamos supor, eu dormi, acordei com uma dor na coluna. Um dia. Aí, no outro dia, eu dormi e acordei com essa dor na coluna de novo. Vai buscar ajuda, mas não precisa ser um pronto atendimento de uma vez. Aí você busca um profissional, e geralmente eu sempre indico que é o profissional médico em primeira linha, profissional da medicina, ortopedista. Foi ao ortopedista, ele vai passar uma série de exames, vai investigar e vai entender. E ele vai te falar, olha, isso é um processo que advém do processo do envelhecimento, isso é do teu dia, ou isso é uma coisa mais séria. E ele vai descartar isso vendo exames. Vai pedir radiografia, ressonância. Então, a dor... Perdão, Nelson? Investigação, ele vai através da investigação. Porque assim, se você tá com uma dor, você dormiu e acordou com uma dor, e você for fazer exercício, vai te melhorar. Você vai ficar bem. Só que aí você vai entrar num processo de naturalização. Tô bem, não preciso investigar. E qual que é o problema disso? Se for um problema mais sério, porque se tá doendo, tem alguma coisa ao redor do corpo diferente fora do convencional. Senão, não teria dor. Ô, Luana, e além dos exercícios, que outras práticas ou hábitos podem complementar o tratamento das dores aí nos idosos? Um hábito que eu acho bem interessante é, primeiro, se tiver doendo, não parar tudo, que a maior parte das pessoas, quando sente a dor, vai para o repouso. Então, eu senti uma dor muito forte no meu joelho, eu paro tudo.
Eu paro tudo até eu ir no médico, até eu ver a consulta. Então, uma das coisas que é básica é não parar a vida. Sentir um desconforto no tornozelo, sentir um desconforto no joelho, vai investigando nesse processo até que eu descrevi anteriormente, marca a consulta, mas não deixa de fazer o que você estava fazendo. Porque quando você fica de repouso, essa é a primeira coisa mais básica que qualquer pessoa pode fazer. É parar, não parar as atividades, é continuar fazendo as atividades normalmente enquanto investiga. Outras coisas que a pessoa pode fazer é ela buscar terapias alternativas, como acupuntura, é uma estratégia fundamental que muitas pessoas estão utilizando hoje, que ajudam muito. É uma prática que ela não é invasiva, então ela vai ajudar bastante a pessoa a melhorar, até mesmo mais do que um remédio anti-inflamatório, por exemplo. Outro hábito bastante interessante é a pessoa não tomar remédio por conta própria, não ficar se valendo somente de hábitos farmacêuticos, porque ela vai estar ocultando um problema que ela tem e não vai melhorar. Então, das ferramentas fora exercício, eu julgo que é manter o dia a dia normal e fazer uma acupuntura, uma coisa mais tradicional da medicina chinesa, porque são bacanas, são terapias legais, tem reiki também que pode ajudar bastante algumas das doenças que as pessoas apresentam, que altera muito a questão da ansiedade, como fibromialgia, doenças autoimunes, lúpus, que geram bastante dor também. São tipos de diagnóstico que a pessoa pode se beneficiar até mesmo por uma meditação, porque às vezes as dores são causadas por tensão. A gente, por ter uma ansiedade, o corpo enrijece, a musculatura fica dura e travada, e você passa a ter dificuldade por conta disso também. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimetros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Luana, e como adaptar exercícios físicos para pessoas acima de 60 anos que possuem limitações de movimentos ou dores crônicas? Bacana. Essa pergunta é fundamental, porque eu vejo que a pessoa que está no processo do envelhecimento, que tem muita dor, tem muito medo. Então, a pessoa tem muita dor no joelho, tem muito medo de pisar. Tem muito medo de subir uma escada. De fato, se você entra num ambiente de academia, que tem um monte de aparelho para fazer exercício, você vai tentar entrar numa máquina, de fato, você não vai se sentir confortável. Então, uma das adaptações que eu faço muito para os meus clientes é treinamento deitado na cama, treinamento sentado na cadeira e movimentações simples. Por quê? Se eu tenho uma dor muito forte de joelho, eu não preciso me submeter a ficar 1 hora de exercício inteira em pé. Meia hora inteira de exercício em pé, porque aquela estrutura está precisando de um pouco mais de cuidado, ela já está muito inflamada. Então, as adaptações que eu julgo serem interessantíssimas para uma pessoa que está envelhecendo é usar exercícios que geralmente todas as pessoas fazem no chão, de uma academia, por exemplo, fazer deitado na cama. Não vai ter mal algum, por exemplo, se a tua cama balança um pouco. É melhor que você faça um pouco de movimento para você manter sua saúde em dia do que você não fazer nada. Então, você não tem que deixar de fazer porque você sabe que naquele ambiente é tudo no chão, ou que como é que eu vou deitar no chão para fazer um exercício? A pessoa não consegue, às vezes, abaixar, pegar uma chave que cai no chão. Verdade. As pessoas não conseguem, às vezes, vestir uma meia, né? Por conta da dor e por conta da limitação. Então, por que não essa pessoa fazer um exercício com garrafinha de água, de repente, sentado numa cadeira? É possível também. Então, a gente tem uma série de adaptações que eu julgo o mais interessante entender. Qual é o perfil desse idoso? Ele é um idoso que consegue se locomover?
Bem, mas ele tem uma dor muito forte de joelho, então ele vai ter que fazer ou sentado ou deitado inicialmente. Melhorou um pouco da dor, aí ele consegue fazer exercícios mais desafiadores. Mas essa progressão, ela vai aos poucos, ela não precisa ser brusca. Você comentou logo no começo, aí, que a gente estava falando, que as pessoas falam assim, isso é da idade, né? Não, isso aí não tem jeito, é da idade, tem que fazer investigação. E aí eu resolvi fazer uma pergunta para você que remete a essa resposta que você deu. O que você diria para aqueles que acreditam que dores articulares são apenas parte do envelhecimento e que não há solução? Eu diria que há solução sim, e que você tem que entender que o processo do envelhecimento ele vai te acompanhar e ele vai trazer alterações, várias alterações. E o processo do envelhecimento ele começa com 30 anos. Então a gente tem um processo de desenvolvimento, uma curva de desenvolvimento até os 30 anos. Chegou nos 30 anos, a gente começa a ter declínio de todas as funções. Só que essas funções, elas vão declinar à medida com que eu vou vivendo. Então, por que é muito comum sentir dor ao envelhecer? Porque muitos idosos, se a gente olhar o perfil do brasileiro hoje, a gente tem vários perfis de idosos. E a gente tem um perfil dos idosos que se aposentaram e que pararam suas atividades e que ficaram muito dentro de casa. Então, esses vão ter um pico de dor muito forte, porque eles pararam as funções do dia a dia, diminuíram muito os movimentos. E o movimento, ele é base para o ser humano. Então, a gente vai ter alterações que vão acontecer, só que o nosso hábito e estilo de vida é que vai ditar se eu vou ter um envelhecimento cheio de dor ou se eu vou ter um envelhecimento sem dor alguma. Porque aqueles que continuam fazendo os movimentos, fazem exercício, praticam atividades físicas, se locomovem, não deixam de fazer as coisas, não fica deitado, não fica sentado só na televisão, esses idosos, eles costumam não apresentar alterações tão grotescas, porque elas vão acontecer. Agora, se eu sei que eu estou perdendo minha cartilagem e eu sei que o exercício diminui o atrito, o exercício é uma estratégia. Se eu sei que eu estou ficando travado e se eu me movimentar um pouco melhor dentro da minha casa, eu já vou deixar de ficar travado? Quantas vezes a gente, às vezes, por exemplo, Nelson, adoece e a gente fica impedido de fazer as coisas? A gente não percebe que o nosso corpo já fica murcho? Parece que a gente costuma dizer que quanto mais você vai para a cama, mais a cama te puxa, né? Exatamente, você fica mesmo murcho, você perde a capacidade da tua musculatura, você vai perdendo algumas capacidades, vai ficando tudo muito duro e atrofiado, e aí, de fato, você vai ter um envelhecimento assim, com dor, com dificuldade, mas você não precisa envelhecer assim. Isso vai ser muito do teu hábito, das escolhas que você faz no seu dia a dia, com certeza. Luana, existem mitos sobre o tratamento de dores articulares em idosos que você gostaria de esclarecer? Claro, existe muito mito. Eu vou começar o pior deles, que é o repouso. Então, o repouso, até citei um pouco na nossa conversa já, o quanto as pessoas elas vão se privando de movimento quando elas apresentam dor. Então é natural, gente. Eu sempre falo para todas as pessoas que eu atendo, tanto no presencial quanto no online, quando eu converso com pessoas assim, em entrevista, enfim, que a gente vai sentir incômodo mesmo. Então, se eu tenho um problema de joelho, um problema de coluna, eu vou me locomover, fazer coisa na minha casa, vai doer, porque já tem um problema. Já tem uma hernia de disco, por exemplo, uma bursite, já tá comigo. Eu vou me mexer? Vai doer. Só que as atividades do nosso dia a dia são atividades que a gente não pensa para fazer. A gente abaixa para pegar um negócio, a gente abaixa tudo torto, a gente levanta brusco, aí sai correndo rápido para tentar resolver alguma coisa, alguém interfonou, a gente vai fazendo as coisas assim, sem prestar atenção. Atabalhoado, né? E aí a gente faz isso no dia a dia e é movimento, né? Então, o que as pessoas atribuem? Se eu me movimentei, a minha dor aumentou, então eu vou ficar mais parado para a minha dor diminuir, porque quando eu estou me movimentando, essa dor está mais forte. Ela está mais forte porque o teu dia a dia ele não é planejado. E porque muitas vezes você não tem musculatura forte, você não tem um processo de treinamento que deixa o teu corpo bem alinhado, estruturado. E aí, de fato, você fala, poxa, eu vou ficar de repouso. E aí, o que acontece? Você fica de repouso no seu processo do envelhecimento, vai piorar a tua dor. Você pode ter uma sensação de alívio momentânea,
Você não está movimentando. Só que quando você volta a fazer suas atividades, a dor aumenta. Então, esse é um grande mito. Porque se você ficar fazendo repouso, sua articulação vai atrofiar. Porque, veja, você já está em declínio das suas funções, como eu expliquei, você já está perdendo capacidade. Parou, o que o corpo vai entender? Olha, o Nelson parou. Então, o Nelson não precisa mais de articulação móvel. Não vamos mandar mais líquido para lá. Aí vai atrofiando, vai ficando rígido, vai ficando duro, vai perdendo musculatura. E aí, neste processo, a pessoa não consegue melhorar. Não consegue. Ela começa a ter aumento de dor. Outro mito extremamente importante, Nelson, se eu estiver falando rápido... Não, tá tranquilo, tá excelente. Beleza. Outro processo importante, que é um mito também que surpreende muitas pessoas, é a caminhada, em que as pessoas acham que a caminhada é uma boa atividade para melhorar a dor. A caminhada não é a melhor atividade, gente, porque vocês vão estar fazendo um deslocamento, principalmente se você tem uma dor forte de joelho, de coluna. Quando você sai para caminhar, você não sai para caminhar 5 minutos. Verdade. Geralmente, as pessoas que saem para caminhar, elas querem caminhar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, porque chega a ser até prazeroso. Se você vai no parque, se você vai com alguém, você vai conversando, você vai fazendo essa atividade e vai sendo muito positivo. Você tem realmente liberação hormonal, melhora coisa para o coração, circulação fica boa, diabetes é controlada, hipertensão é controlada, porém, para dor articular não é a melhor estratégia, porque você vai estar... A caminhada é mais aeróbica, né? É mais aeróbica, vai trabalhar mais a circulação da pessoa. E aí, para a gente melhorar a dor, é trabalho de articulação por articulação, é trabalho de força no músculo. E mesmo que você fale, poxa, é um exercício, eu poderia estar ganhando músculo, não ganha músculo como um exercício de força, que pode ser feito em casa, pode ser feito na academia, independente do lugar, porque o músculo, Nelson, ele não sabe onde você está. Se você estiver fazendo exercício na sua casa, é você que sabe, é o teu cérebro que sabe disso. O teu músculo, ele não sabe, ele só está respondendo. Então, não importa o lugar que a pessoa vai fazer o exercício que ela precisa, importa que ela faça. Sim. Então, esses são mitos, assim, que eu acho muito, muito importante. E também é o que a gente já comentou, né? De achar que a dor, ela é uma condição do envelhecimento. É um outro mito, não é. A gente já matou numa outra questão também. Ô, Luana, e com relação à tecnologia, existem materiais e equipamentos que podem ser utilizados para a reabilitação de pacientes nesta faixa etária? Com certeza. E eu gosto bastante de falar, quando a gente fala de materiais, de coisas simples. Então, às vezes, a pessoa, quando ela pensa no exercício, a primeira coisa que vem na cabeça dela é ambiente de academia. Uma sala de musculação cheia de peso, aquele monte de gente gritando, aquela música ensurdecedora, que eu sei que muitos dos idosos não gostam daquele ambiente, acham o ambiente agitado demais, acelerado demais, muita música, muita luz. Então, eu gosto sempre de falar que com coisas simples a gente consegue melhorar bastante. Por exemplo, cabo de vassoura, bastão, garrafinha de água que a gente pode colocar, areia, a gente pode fazer de peso. Veja, se eu sou uma pessoa totalmente sedentária, eu preciso melhorar minha dor no ombro, eu não treino. Aí eu sei que o meu ombro melhora quando eu faço um movimento de abertura. Aí eu pego uma garrafa, eu não fazia nada. Aí eu pego uma garrafa de 500 ml, começo a fazer o exercício para o ombro. Aí o que meu corpo vai falar? O Nelson não fazia nada. Agora o Nelson segura um peso de 500 gramas ou 1 quilo e agora ele faz esse movimento, então a gente vai recuperar essa musculatura que ele usou. Aí começa o processo de formação muscular. Então a gente pode usar garrafas PET com areia ou com água. A gente pode usar cabo de vassoura para trabalhar a mobilidade das articulações. A gente pode trabalhar faixas elásticas. Então tem muito material barato que a pessoa pode investir, que é duradouro, que dá para usar, que são os elásticos para alongar, elástico para fazer resistência mesmo. Eu até tenho um aqui. TheraBand? Só de um exemplo. Peraí. Tenho aqui no meu escritório. Tenho aqui nas aulas, ó, por exemplo, essa faixa. É o TheraBand? Essa é uma faixa de ponta a ponta. Sim. A gente pode considerar um TheraBand, sim. E aí a gente pode fazer o trabalho de resistência com ele mesmo, ou a gente pode só alongar, né? Passar isso aqui numa perna, por exemplo, e puxar a perna é um alongamento muito positivo. Então, a gente tem várias coisas que são simples, mas a gente também tem as tecnologias. Se uma pessoa quiser ir para uma academia, ela vai ter muitos recursos, principalmente aí máquinas que são mais adequadas hoje a todos os níveis de condições.
Então, tem espaços aí de musculação que possuem maquinário avançado, até para trabalho de fortalecimento de cervical. Sim. Uma máquina que a gente consegue pôr, assim, uma almofada aqui e trabalhar a região só do pescoço. Então, é possível também. Mas isso depende muito da pessoa. Por isso que eu gosto de falar de coisas simples, porque eu acho que o mais importante é a pessoa que está assistindo aqui a gente entender que ela não precisa... Não precisa de se valer da academia. Pode ir em casa mesmo, resolver a parada. Não precisa se valer da academia e não precisa se valer de ser uma coisa extraordinária. Extraordinário. É o pouco que você não faz. Se você fizer, o corpo já vai reagir. Já vai reagir, já vai ser muito melhor. Legal. Luana, e o que os familiares podem fazer para apoiar um idoso que está enfrentando suas dificuldades de mobilidade ou dores? Muito bacana. Uma das coisas que eu gosto muito de falar para todos os familiares dos meus clientes e todos os familiares que eu conheço que têm pessoas idosas também aí passando por esse processo é, primeiro, incentive. Tá. Não pode essa pessoa, porque na maior parte das vezes eu tenho mãe, eu tenho pai, tive avós falecidos já. Quando a gente vê uma pessoa de idade com muita dificuldade, o que a gente faz? A gente quer ajudar. A gente vai ser solícito, a gente vai tentar pegar tudo que aquela pessoa está segurando, vai tentar carregar, só que são atividades básicas que uma pessoa precisa ter. Precisa fazer. Então, se a gente começa a só cortar essa pessoa de atividades que ela fazia sempre, isso é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Veja, gente, eu não estou falando aqui que a gente vai abandonar, não é isso, eu entendi. Não é isso, mas, por exemplo, você tem uma pessoa na sua casa, sua mãe, sua avó, que tem uma dificuldade de locomoção. Você vai incentivar ela a utilizar uma bengala e vai estar ao lado dela para auxiliá-la, mas você não vai ficar carregando ela no braço. Sim. Porque se você sempre ficar carregando ela no braço, ela vai perder. O dia que você não estiver do lado, dançou. Como é que a pessoa faz as coisas? E aí a pessoa ela vai perdendo as capacidades porque os familiares podem estar podando. Então, uma das coisas que eu gosto de falar bastante é, se você é familiar de uma pessoa que está envelhecendo, que tem muita dor, não pode, incentive. Auxilie essa pessoa a ter recursos próprios e se ela não conseguir com recursos próprios, aí você esteja solícito para auxiliar, mas tente incentivar. Vai no mercado com a mãe não pega esse tanto de sacola. Se a mãe fazia isso na semana passada sozinha e agora você foi com ela, você não quer deixar ela fazer, deixa ela fazer pelo menos minimamente. Olha, mãe, eu vou levar os refrigerantes, você leva as sacolas de frutas aqui com poucas frutas, vamos distribuir esse peso, mas deixa continuar fazendo isso, porque isso é importante para a manutenção da musculatura, que não é só a musculatura que a gente desenvolve no treino, é que o nosso dia a dia, ele também é capaz de fazer a gente manter nossa condição física. Legal. Então, acho que incentivar é algo fundamental. Fundamental, apoiar tudo isso, né? Apoiar, incentivar. Luana, cá entre nós, o que te motivou a se especializar na educação física para a terceira idade? E como essa escolha transformou sua visão sobre envelhecer com qualidade? Muito boa essa pergunta. A pergunta mais íntima, né? Vai para o lado muito do profissional, né? Então, assim, se surpreende quem conversa comigo, porque quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com alto rendimento, esporte. Olha só. Meu pai é professor de futebol e eu cresci vendo ele trabalhando com um atleta e viajando para lá e para cá. Eu falei, gente, eu quero fazer isso, eu quero viajar com o atleta, quero ver eles ganhando competição, vou trabalhar no São Paulo, que eu sou São Paulina. Então, assim... Somos. Aí, temos muito algo bom, em comum. Não sendo aí um time que a gente não vai citar. Brincadeiras à parte. Então, eu entrei na faculdade pensando nisso. Vou trabalhar com esporte. Só que, quando eu estava na minha... Perdão. Quando eu estava no meu início de formação, lá com os meus 15, 16 anos, eu tive um professor muito incentivador que me ensinou a pesquisar sobre universidades. Ele falou assim, olha, vocês querem fazer o vestibular, mas vocês não ficam atentos que existem ótimas universidades com rankings muito bons, com notas altíssimas de qualidade de ensino. Então, se vai fazer uma federal, uma faculdade, olha o score dessa faculdade, procura saber o que ela trabalha. E aí eu fui fazer minha busca, quero fazer educação física, quero fazer na melhor do Brasil. Aí fui pesquisar. Aí pesquisei e tudo mais, encontrei,
que a educação física aqui em Santos era, no ranking, naquela época, em terceiro lugar da América Latina, como uma das melhores. E estava lá, educação física, modalidade saúde. Falei, bom, beleza, não sei o que é exatamente o que é a modalidade de saúde, mas vou me matricular, vou fazer o vestibular e quero passar. Passei. Fiz o vestibular, entrei. Quando eu cheguei na faculdade, eu fiz faculdade integral. Aí eu entendi o que era a modalidade de saúde. Parte da nossa agenda de aula era uma agenda que a gente estava no SUS, uma agenda que a gente estava nas clínicas, uma agenda que a gente estava mais próxima a um cuidado à saúde. E aí eu fui tendo contato com o lado da educação física, que não é o lado convencional, não é o lado do alto rendimento. E aí eu fui me encantando pelos processos que eu fui conhecendo. E aí todos os projetos que eu fiz, Nelson, sem brincadeira nenhuma, do dia que eu pisei na faculdade até a saída da faculdade foi com envelhecimento. Então, o meu TCC foi um projeto de dança para o envelhecimento, quanto que a dança pode transformar o envelhecer. Então, a gente conseguiu ali no período de 8 semanas identificar que a saúde mental dos idosos melhorou a nível de até medicamentoso. A gente conseguiu ver que a qualidade de vida, ela se altera muito a pessoa fazendo uma vez por semana uma atividade de exercício. Então, eu fui me envolvendo em projetos com o envelhecimento e fui começando a ficar mais próximo a esse público e entendendo que eu tenho uma conexão. Eu costumo falar que eu tenho uma proximidade, uma facilidade em lidar com esse público que muita gente, às vezes, fala, eu não gosto, os idosos reclamam. Então, as pessoas elas têm essa característica. Eu falo, não é o idoso que reclama. O idoso, ele é uma pessoa. Somos todos pessoas e temos perfis de pessoas, personalidades diferentes. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma personalidade mais forte e quando ela envelhece, algumas circunstâncias levam ela a ser mais ríspida ou ser mais grosseira, mas a gente tem que entender esse lado da pessoa. Então, eu sempre tive mais... Eu aprendi a ter uma empatia que nem eu sei explicar. Eu acho que foi muito da vivência, muito do convívio. Então... O envelhecer ele foi transformado para mim à medida que eu convivi com essas pessoas idosas e entendi o lado delas e consigo me colocar na situação que elas estão, mesmo sendo uma pessoa jovem. Perfeito. Legal, Luana. Olha, nosso tempo voou. Ficaria aqui batendo papo com você muito mais tempo suficiente, mas vamos deixar em aberto aí para que você venha outras vezes. Com certeza. Terminar esse assunto, trazer novas novidades aí pra gente. O Cá Entre Nós está sempre à sua disposição, tá? E eu vou colocar aqui, Luana, os seus contatos. Bacana. E vou pedir para que você aproveite e deixe uma mensagem aí para os nossos seguidores. Legal. Olha, queria agradecer primeiramente, Nelson, pelo convite novamente. Eu queria deixar de mensagem para você que está assistindo aqui a gente. Se você está envelhecendo, foi o que a gente falou no meio dessa entrevista. Não se limite. Não acredite que isso é algo que você vai viver para o resto da sua vida. Principalmente se você está com seus 60 até os seus 80 anos. A gente tem expectativa de vida completamente modificada hoje. Então, a medicina avançou, as coisas avançaram e você vai ter mais 10, 15, 20 anos. Se você não cuidar do que você está sentindo agora, você vai continuar sentindo. Então, vamos cuidar, vamos enxergar que isso é algo que tem solução, que tem resposta, tem resolutividade e vamos em busca desse tratamento que vai ser a melhor coisa que você vai poder fazer na sua vida para você ter o seu envelhecer aproveitando com a sua família, vivendo tudo que você quer viver e não sendo uma pessoa que às vezes está limitado demais, com muitos acometimentos dentro de casa e só com o estado deprimido que, de fato, a dor, ela consome, ela vai te limitando mesmo. Então, acreditem que é possível porque é possível. Tá aqui uma pessoa que convive com pessoas que estão melhorando todos os dias. Legal, Luana. Luana, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós, destinar o seu tempo aí para informar as pessoas, os nossos seguidores que estão aqui nos assistindo até agora. Bom, eu conversei com a profissional de educação física, Luana Vieira Santos. A semana que vem nós teremos mais um entrevistado e, é claro, sempre escolhido por você que nos segue nas redes sociais e que também sempre está enviando o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe aquele like para o nosso programa
e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos do WhatsApp. Luana, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E também a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós com Nelson Marques.